Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre a força magnética que age sobre um condutor reto quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Vem comigo! Aqui, ó, força magnética em condutor retilíneo, dentro do eletromagnetismo. Então, aqui eu tenho um condutor reto numa região onde tem um campo magnético entrando na lousa. É claro que este condutor é muito grande, mas o que nos interessa é o pedaço do condutor que está dentro do campo magnético. Então, dentro desse campo magnético, eu tenho esse comprimento L deste condutor. E aqui, ó, eu desenhei uma carga elétrica negativa se movimentando aqui no sentido para baixo. Esta carga elétrica negativa pode ser um elétrons. Então, imagina, se aqui tem um movimento em ordem de elétrons, nós podemos falar que aqui tem uma corrente elétrica. A corrente elétrica ou a carga elétrica, quando ela está em movimento, nós já vimos que ela cria um campo magnético. Então, esta carga elétrica negativa está em movimento aqui, então ela vai criar ao redor desse condutor um campo magnético. Para você saber qual é a direção e qual é o sentido da força magnética que está agindo sobre esta partícula, você usa a regra da mão direita. Ó, sentido da força magnética, usa-se a regra da mão direita. Então, a mão direita espalmada é assim, ó, onde esses 4 dedos representam o vetor campo magnético. Esse dedão pode ser a velocidade da carga elétrica em movimento ou a corrente elétrica, e a palma da mão, para onde ela indica, é a força magnética. Então, eu estou vendo aqui que o vetor campo magnético está entrando na lousa, ó, entrando. A partícula, carga elétrica negativa, está se movendo para baixo, olha. Então, o sentido da força magnética que age sobre essa carga elétrica é para lá. Como a carga é negativa, você inverte o sentido da força magnética. Então, a força magnética que age sobre essa carga elétrica em movimento aqui dentro é para a esquerda. Olha só, se essa carga não sai daqui de dentro, a força magnética age sobre a carga e sobre o condutor. Então, sobre este condutor, existe uma força magnética agindo aqui, ó. Aqui está a força magnética que age sobre esta partícula, logo sobre este condutor. Então, esta força magnética ela tem uma direção. Que direção é essa? Perpendicular. Aqui eu comi, é perpendicular ao plano. Ao plano que contém V e B. Então, aqui, ó, nós temos a direção da força magnética, ou seja, perpendicular a V e B, então perpendicular a V, e também perpendicular ao condutor. Ó. Ela é perpendicular ao condutor reto. Então, a força magnética é perpendicular à velocidade da partícula e perpendicular ao condutor, já que V e B aqui são perpendiculares entre si. O sentido, como nós fizemos, é dado pela regra da mão direita. Vejam que aqui a velocidade da partícula é para baixo. Então, vamos analisar agora qual é o módulo dessa força magnética. Nós já falamos que a força magnética que age sobre uma carga elétrica em movimento é módulo de Q, módulo de V, módulo de B, seno de alfa ou de θ. O que seria este ângulo alfa? É o ângulo entre V e B, que neste caso é 90 graus, o cosseno de 91. Mas eu vou deixar esse seno de alfa como sendo qualquer ângulo, seno de alfa qualquer. Então, olha só, vejam que
Esta carga elétrica está se movendo daqui até aqui, ou seja, ela está percorrendo esse comprimento L. Então, força magnética é igual a módulo de Q vezes V. O que seria a velocidade desta carga elétrica dentro deste condutor? Como a velocidade é constante aí dentro, vai ser ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o comprimento do condutor dentro do campo e o ΔT é o tempo que leva para percorrer esse comprimento, multiplicado por B vezes o seno de alfa. Não esqueça que nesse caso é 90, 191, mas vou deixar em aberto o ângulo. Aqui a força magnética vai ser igual. Olhem, se aqui é uma multiplicação, esse traço pode ser para todos eles. Então, Q sobre ΔT é o que nós chamamos de corrente elétrica, quantidade de carga que passa por esse condutor num certo tempo. Então, vai ser I vezes L, B, seno de alfa. Então, está aqui o módulo, ou seja, como se calcula a força magnética sobre um condutor reto. Eu só vou arrumar aqui para ficar bonitinho, ó. B, I, L, seno de alfa, ou seja, é o bio seno de teta, ou de alfa, ou de beta, não importa o ângulo. Então, aqui o ângulo pode ser representado por qualquer letra. Então, onde B é o módulo do vetor campo magnético, I é a corrente elétrica nesse condutor, e L é o comprimento do condutor dentro do campo. Aí você vai perguntar, mas para onde está a corrente elétrica aqui? Ora, se você tem uma carga elétrica negativa se movendo para baixo, o sentido da corrente elétrica é contrário ao movimento de elétrons. Então, o sentido da corrente elétrica é isso aqui, ó. Ou seja, é como se as cargas positivas estivessem se movendo para cima. Aí você vai perguntar, mas eu não posso usar a regra da mão direita para ver direto a força magnética sem inverter, já que essa carga é negativa? Pode. Por isso que eu botei aqui, ó, aqui pode ser V ou I. Se você usar a velocidade, é a velocidade da carga negativa, tem que inverter a força. Mas se você usar esse dedão como sendo corrente elétrica, já pode fazer direto, ó. O dedão, o sentido da corrente para cima. O vetor campo magnético está entrando, já vai dar a força magnética para cá. Por que vai dar para cá? Porque o sentido da corrente elétrica é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. É como se os prótons estivessem se movimentando. O sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento suposto do próton. Próton é carga positiva, então já não precisa inverter o sentido da força. Beleza? Então agora vou fazer um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo. Um fio condutor reto ou retilíneo tem comprimento de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua de intensidade 0,5 amperes em um local onde existe um campo magnético uniforme cujo módulo vale 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. Determine a direção, o sentido e o módulo da força magnética exercida pelo campo sobre o condutor. Então está aqui, ó, eu estou vendo que o vetor campo magnético está agindo horizontalmente para a direita, o condutor está aqui, ó, perpendicular a este campo magnético, percorrido por uma corrente elétrica que está subindo. Então, para nós analisarmos a direção e o sentido do vetor campo magnético, usa-se a regra da mão direita. Não podemos esquecer, se a corrente está para cima, a carga elétrica, o elétron está se movendo para baixo. Então, usa a regra da mão direita, ó. Esses dedos aqui, ó, esses daqui é o campo magnético, está para lá. Olha, corrente elétrica para cima, então a palma da mão está indicando para dentro. Então, o campo magnético exerce uma força magnética sobre este condutor para dentro. Então, está aqui a força magnética que age sobre este condutor. Então, esta força magnética tem uma direção. Olha,
força magnética, direção, aqui ó, direção perpendicular ao condutor, aqui perpendicular ao condutor, sentido, então a força magnética, sentido, eu vou pôr aqui, ó, para dentro, ó, tá empurrando o condutor para lá, para dentro, e agora falta o módulo. Então, vou resolver aqui o módulo. Então, o módulo da força magnética. Como nós vimos que força magnética em módulo é B, I, L, seno de alfa, neste caso, ó, alfa é o ângulo entre V e B. Não esqueçam que a velocidade da partícula é para baixo, então, como está para cá, o ângulo é 90 graus. Então, alfa é 90 graus. O B é o módulo do vetor campo magnético, que ele falou que vale 0,25 Tesla. O I é a corrente elétrica, que ele falou que vale meio ampere. L é o comprimento do condutor dentro do campo, que ele falou que vale 16 metros. E o seno de 90 graus. Tudo no sistema internacional, não preciso mexer em nada. Então, vai ficar 0,25 multiplicado por meio, multiplicado por 16, multiplicado pelo seno de 90. Então, ó, 16 vezes meio vai dar 8. 8 vezes 0,25 dá 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 2 newtons. Então, está aqui o módulo da força magnética, ó, módulo da força magnética que este campo exerce sobre este condutor. Então, está aí. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Se gostou, não esqueça daquele joinha que é importante, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí. Valeu, galera!